Não é de hoje que nós ouvimos, ou pelo menos falamos sobre ansiedade. Paulo, em 62 a.C., depois de Cristo, já escreve essa carta a Filipenses sobre ansiedade. Ansiedade hoje, junto com depressão e síndrome do pânico, são considerados os males deste século. Se você digitar no Google, o mal desse século vai sair a depressão. Mas junto com isso tem a ansiedade e a síndrome do pânico. No Brasil, até 2022, era diagnosticado 18 milhões de pessoas com ansiedade. Isso dá em torno de 8 a 9% da população. Só que agora tem uma estatística mundial de que 1 a cada 8 pessoas sofrem de uma doença mental ou um transtorno. Nós estamos hoje em 2024 com aproximadamente 8 bilhões de pessoas e 19 milhões de habitantes. Então não precisa ser muito bom em matemática para fazer uma conta simples. Se uma pessoa a cada 8, significa que hoje nós temos com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, 1 bilhão de pessoas sofrendo desse mal. Segundo o OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem somente com ansiedade no mundo. E o que seria essa tal ansiedade? Uma definição simples é que a ansiedade é uma emoção normal que as pessoas sentem quando enfrentam situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É uma emoção normal nos primórdios da humanidade para enfrentar guerra, enfrentar animais, enfrentar dificuldades. Há um sentimento interno nosso, que nós não sabemos o que é, mas que te capacita, te enche de adrenalina para enfrentar algumas situações. Mas também é um sentimento de expectativa. E quando é que isso virou um problema? Virou um problema quando você pega um jovem que vai tirar carteira, 18 anos. E ao invés de ele estar feliz por tirar essa carteira de habilitação, ele começa a mentalizar: se eu tirar a carteira, eu vou ter a possibilidade de comprar um carro. Só que se eu tiver um carro, eu corro o risco de atropelar alguém na rua. E se eu atropelar alguém, ele pode vir a falecer. E se ele vir a falecer, e a gente poderia continuar o resto do culto contando coisas futuras com uma ansiedade no presente. Isso virou um mal, a gente antecipar o futuro no nosso presente. Dizendo isso, eu quero deixar muito bem claro para vocês, igreja, missionária do aeroporto. Não estarei falando nem menosprezando quem sofre de ansiedade. Não estarei colocando isso num nível simples. Nós sabemos que isso é um mal da humanidade. Não estarei também colocando como a oração, que é o que eu vou falar, como o único e eficiente antídoto. Nós precisamos de medicamentos, precisamos de acompanhamento. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse o seu coração. Se você sofre de ansiedade, se você conhece alguém que sofre desse mal, isso não é falta de fé. Isso não é falta de oração, isso não é falta de temor de Deus. Mas eu quero te dizer neste dia, que pela oração nós podemos encontrar um caminho, pelo Senhor, para vencer a ansiedade na nossa vida, amém? Amém. Eu vou ler um texto de Filipenses 4, 6 e 7, conhecido por todos vocês, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta igreja está passando por perseguição. A igreja de Filipos, por causa do nome de Jesus. E não bastasse as dificuldades externas, Paulo está escrevendo uma carta porque há problemas internos na vida deles. No meio deles, a divisão de pensamentos. Por isso que ele vai escrever no capítulo 4, eu rogo a Evódia e Sintique que vivam em união, em harmonia no Senhor. A gente ali, que Paulo está escrevendo, que prega a palavra do Senhor por amor. Mas há outros dentro dessa igreja que prega por inveja, por ciúme, assim acreditando que podem fazer algum mal sobre a vida de Paulo. Também sobre essa igreja há quem confie na sua própria carne. Com isso eu quero dizer, há quem confie nas suas emoções, nas suas escolhas, nas suas próprias ações. E Paulo estava falando para eles, não se considerem superiores aos outros, mas se façam humildes uns pelos outros. Então Paulo vai orientar essa igreja a viver de forma correta.
E ele está falando para os filipenses não viver ansiosos, mesmo em meio às lutas e perseguições. Eu vou lembrar vocês de quem eram essa igreja de Filipos e os filipenses. Paulo está viajando, ele tem uma visão de um homem na Macedônia que pede ajuda. Ele chega ali em Filipos, uma grande cidade da Macedônia, importantíssima. Ele conhece Lídia, que é uma vendedora de púrpura, rica. E na casa dela nós podemos afirmar que começa a primeira igreja. É nessa cidade também que ele expulsa o demônio de uma moça adivinhadora. E por ter prejuízo de lucro aos seus senhores, porque ela era escrava, Paulo e Silas são açoitados e levados à prisão. Então tem o texto que todo mundo conhece, de Paulo e Silas na prisão. É nessa cidade de Filipos. O carcereiro se converte, vocês conhecem toda a história. Então imagina para essa igreja agora ver o seu líder máximo preso. Paulo está preso em Roma, escrevendo essa carta. Então imagina a igreja pensando, quem fundou a nossa igreja, quem trouxe o evangelho de Cristo Jesus para nós, está preso. Então o avanço do evangelho pode ser cerceado agora por cadeias. Essa igreja envia para Paulo donativos através de uma pessoa, Epafrodito. E esse homem sofre uma doença grave, quase morre. E Paulo escreve, Deus não deixou que ele morresse, para não me trazer tristeza sobre tristeza. Então essa igreja vê também o seu pastor pessoal sofrendo perseguições e uma doença e quase morre. Então o avanço do evangelho para essa igreja pode ser interrompido pela prisão de Paulo e pela morte de Epafrodito. Por isso ele vai escrever, não andem ansiosos, é uma resposta à ansiedade dessa igreja. Eu não sei quantos de vocês já sofreram antecipadamente por um mal que talvez aconteceria. Ou por algo de antecipação que você achava que ia acontecer. Na minha idade, dos 20 para baixo, dos 40 para baixo, lembra quando a gente estudava, a nossa juventude e adolescência era diferente do de hoje. Nós brincávamos até 12, 13, 14, 15 anos na rua. Tínhamos nossos afazeres, trabalhávamos, mas na média era uma brincadeira. Agora imagina você, estudante. Sexta-feira, e você pensa, eu não tenho nada para fazer. Então eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou brincar, eu vou para o clube, eu vou para o shopping, vou fazer qualquer coisa. E a hora que tocava o sinal, o professor falava, prova na primeira aula na segunda-feira. Então você antecipava toda a sua frustração, a preocupação de que não iria conseguir fazer essa prova, e acabava com todo o seu fim de semana. E na nossa fase adulta, imagina o teu chefe, o teu patrão fala, viu, passa lá no RH depois para conversar comigo. A gente já antecipa um monte de problemas e talvez nada aconteceria. Mas a gente começa a alimentar um sentimento e então ele vai dizer para essa igreja, não vivam assim. Desfrute do presente, porque quem vive ansioso não consegue desfrutar do presente. Mas ele vive no presente antecipando uma possibilidade de frustração futura. Antecipando um sofrimento. E talvez esse sofrimento nem chegasse mesmo à nossa vida. Lembra de Jó e seus filhos? Seus filhos montavam um banquete e se confraternizavam entre si. Só que no final, Jó fazia com que seus filhos se purificassem e entregavam um holocausto a Deus, pedindo perdão, porque vai que um deles, lá no seu íntimo, profanasse a Deus, blasfemasse contra Deus. Jó antecipava um problema e depois ele vai dizer, o mal que eu temia me sobreveio. Conversando com o pastor sobre a mensagem, ele falou, parece que a gente é um imã. Quando você começa a ser ansioso por alguma coisa e antecipar alguma coisa, parece que você vai atraindo aquilo. Então a gente não deve viver ansioso. E Paulo está usando aqui um verbo de não andem ansiosos no imperativo. Isso quer dizer um conselho, mas muito mais uma advertência e uma ordem. Quem vive de maneira ansiosa torna-se vítima da preocupação desse mundo. Viver ansioso é alimentar a ilusão de que a preocupação que eu tenho vai me dar ou vai poder trazer soluções para a minha vida, segurança para a minha própria vida. E nós vemos isso com Jesus, falando em Mateus, do 25 ao 34. Não andem ansiosos pelo que vocês vão comer e beber. E Jesus dá ali para os discípulos um privilégio de ouvir algo poderoso. E no finalzinho, no versículo 34, Jesus está falando, não adianta você se preocupar com o futuro, você não pode acrescentar 1 hora no seu dia. Então se você não pode acrescentar 1 hora no seu dia, por que você vai antecipar algo lá na frente, trazer para o seu presente? Porque daí Jesus termina essa parte dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus. João, mas e se chegar a enfermidade? A gente vai orar junto,
A gente vai tentar de todas as formas vencer isso daí. E se chegar o desemprego, eu estou com expectativa, porque talvez o país mude, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Se chegar o desemprego, a gente vai tentar também te realocar no mercado de trabalho. E se chegar a perda de um ente querido? E se alguém que eu amo vier a falecer? A gente vai chorar, a gente vai estar em luto, mas não antecipe o sofrimento na sua vida. Não antecipe o que está guardado, ou talvez nem esteja guardado lá na frente, para viver no seu futuro. Basta cada dia o seu próprio mal. Então Paulo está dizendo para essa igreja que o modo de viver ansioso também não está na vida de cada um. O modus operandi da vida deles não está. Então Paulo está intencionalmente dizendo que há algo poderoso, que transcende a nossa mente, que é a oração. É uma percepção que nós podemos ter através da oração, que foge dessa mente conturbada de ansiedade. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E a gente precisa de ajuda do alto. Autoajuda, em algum momento, é bom para a nossa vida, para dar um empurrãozinho. Mas, com relação à ansiedade, nós precisamos de ajuda do alto, de fato. Porque a gente só vai conseguir através da oração. E mais em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentar é tornar público a Deus algo que está no seu coração. Por que a oração, eu estou dizendo que é o antídoto para a ansiedade? Se a ansiedade é o sofrimento antecipado de expectativa do futuro, se pelo vislumbre de passar, talvez, quem sabe, por um sofrimento, eu já começo a sofrer por algo aqui na minha vida hoje, a oração é completamente o oposto. A oração funciona como um antídoto, porque pela oração eu me lanço diante do Senhor. E eu me lanço e o meu coração, os meus desejos, os meus anseios, as minhas dúvidas, tudo isso passa através da oração a ser transformados de sofrimento em esperança. De expectativa de sofrimento passa a ser transformado em confiança em Deus. O que é um antídoto? Nada mais é do que um remédio que neutraliza o efeito do veneno. Então, se a ansiedade me enfraquece, pela oração eu sou fortalecido, ainda que esteja nesse momento passando por algum problema. Se a ansiedade tira a minha vista de enxergar aquilo que eu estou vivendo, pela oração, os meus olhos da fé são aguçados e eu consigo ver a minha vida nas mãos do Senhor, e eu não preciso mais temer por isso. Se a ansiedade tem a tendência de me paralisar, me deixar inerte, me deixar ali quietinho no meu canto, com aquele monte de coisa na minha cabeça, a oração tem o poder, através do Espírito Santo, de fazer com que as minhas forças sejam renovadas, e ela é o canal que liga a minha vida ao trono de Deus. Por isso que ele vai falar, o autor, em Hebreus 4,16, chegamos ao trono de Deus confiadamente, e lançamos sobre ele todas as nossas petições, crendo que ele vai nos ouvir, crendo que nós estamos ali sem impedimento algum. Eu já falei aqui recentemente, quando a gente ora, quando a gente dobra o nosso joelho em oração, nós temos que crer que nós não temos mais impedimento, nós não necessitamos mais de intervenção, nós estamos diante do Senhor, da presença do Deus vivo. Pela oração nós podemos conectar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor sem impedimento nenhum. E é pela oração que nós abrimos o nosso coração a Deus, rasgamos as nossas vidas. E a oração é o meio de nós aprendermos a andar e confiar e nos rendermos à vontade de Deus. A gente chega muito pronto, com coisas prontas diante do Senhor. A gente chega com os nossos pedidos na forma que nós queremos recebê-lo. Mas através da oração, a gente vai lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa petição, tudo aquilo que a gente tem medo de sofrer no futuro. E Deus vai trazendo uma calmaria na nossa vida. Deus vai respondendo no nosso coração, não tudo aquilo que nós pedimos, mas que a vontade dele é soberana sobre nós. A ansiedade é um monte de vozes na nossa cabeça, dizendo faz isso, faz aquilo, vem cá, não faz isso, foge, fica quieto. A ansiedade hoje tem dominado a nossa mente com um monte de vozes. E o que a oração faz?
nos aquieta e nos acalma para ouvir uma voz, a voz do Espírito Santo. Sexta-feira eu estava em casa, limpando a minha casa, e quando eu digo que um homem está limpando a minha casa, limpando a sua casa, é a limpeza de homem, é onde o padre passa. Mulher faz faxina, homem não. Só que eu estou lá limpando, eu falei, eu posso aproveitar esse momento, que não é gostoso, mas eu posso transformar isso daí em algo bom. E eu comecei a orar. Eu estou ali limpando e eu comecei a orar a Deus. Só que chegou um momento, eu falei, Deus, eu vou parar de falar. Eu vou parar de falar porque eu quero ouvir a sua voz. Eu vou ficar quietinho agora, eu vou continuar limpando a minha casa, porque agora chegou a sua vez de falar sobre a minha vida. Chegou a vez de eu acalmar o meu coração. Deus já nos conhece por completo e por inteiro. Deus é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Por que eu devo começar? Por que eu devo continuar orando? Porque a oração, ela é uma via de mão dupla. Eu não sei como é na vida de vocês. Minha mãe está aqui hoje, minha família está aqui. Quando a gente liga para minha mãe já atende querendo desligar o telefone. Minha mãe tem aversão a telefone. Então minha mãe atende assim, oi filha, então tá bom. Mas eu nem falei nada. Aí eu falei, oi mãe, benção, Deus te abençoe. E se eu quiser saber da vida dela, eu tenho que falar, a senhora comeu, foi na tia, está agasalhada, acordou, dormiu. Eu tenho que começar um diálogo. E quando eu termino meu diálogo, ela, então tá bom, e desliga. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente chega diante de Deus com os nossos pedidos, com toda a nossa vida. Só que a gente quer falar, e está certo. Só que na hora de Deus falar, a gente fala, Deus, então tá bom, eu só descarreguei. Em algum momento isso é especial na nossa vida. Tanto que a gente precisa, Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. A fala é catártica, como fala, ela traz cura. Só que diante de Deus é uma via de mão dupla. Eu falo e Deus fala. Eu falo e Deus responde. Eu me calo e Deus fala. A oração não vai mudar Deus. Eu posso chegar diante de Deus e ficar, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. A oração não muda Deus, mas a oração muda a nós mesmos. Porque pela oração eu chego diante de Deus e eu começo a falar das minhas vontades, das minhas angústias, dos meus desejos. E conforme vai passando e eu vou orando, meu coração vai sendo quebrantado pelo Espírito Santo. Em algum momento eu vou falar, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Eu sei que eu quero isso daqui para mim, porque para mim parece que vai ser muito bom. Mas eu estou aqui querendo abrir mão da minha vida, para o Senhor cuidar da minha vida. Deus é nosso Pai, por isso a gente pode suplicar a Ele. Eu escutei de uma amiga nossa da igreja, falando assim, os meus filhos, ultimamente para cá, eles chegam diante de mim e falam, senta, porque eu quero deitar no seu colo. É desfrutar do colo de uma mãe, de um pai, é querer não pedir nada naquele momento, mas simplesmente desfrutar da alegria da presença. A gente pode chegar diante de Deus com as coisas mais simples, as mais complexas, e saber que Deus é nosso Pai. Só que Deus, Ele quer que nós lançamos diante dEle aquilo que o nosso coração guarda. Então, abre a boca, fala com Deus, rasga o seu coração para Deus, Ele já conhece. Eu aprendi a chegar diante de Deus como o João, que às vezes fala as coisas aqui para vocês. E de falar, Deus, eu não gosto disso daqui. Eu não queria isso daqui na minha vida. E eu começo a rasgar a minha vida, eu sinto a presença de Deus, e Deus vai confirmando a vida dEle na minha. E Deus vai trabalhando através da minha vida pelo Espírito Santo, e Deus vai confrontando a minha vida pela palavra. E dizendo, você está vivendo assim porque você não está obedecendo e praticando a minha palavra. Deus não me acusa, mas Deus fala, lembra quando você disse assim, eu vou jejuar? E você disse isso com o seu coração aberto, só que você não jejuou. Lembra quando você fez planos de orar mais, de buscar mais, e você não executou esse plano? Só que Deus não fala me acusando. Deus fala, eu estou aqui, na expectativa de que você chegue até mim. E eu tomei uma decisão nessa semana. Eu cheguei para a Ju e falei assim, você hoje à noite se vira para você comer, que amanhã eu só vou almoçar amanhã. Ela falou, você está em jejum? Eu falei, estou. E eu comecei um jejum, ela falou, até quando? Eu falei, não sei, até quando eu aguentar. Eu comecei no almoço na terça-feira e entreguei na quarta-feira, 6 horas da tarde. E eu falei diante de Deus, eu tenho agora um compromisso com o Senhor, que eu vou jejuar 2 vezes na semana. Por quê? Porque se eu não praticar aquilo que eu estou ensinando vocês de alguma forma, a minha vida vai continuar a mesma. E diante do Senhor, eu não quero que a minha vida continue a mesma.
Paulo está falando que a oração não é só para pedir, mas também com oração, súplicas e ações de graças. Ação de graça é agradecer aquilo que nós temos. Tem gente que ao invés de chegar diante do Senhor, ele fica só ansiando pelo futuro. Ele não consegue agradecer por aquilo que ele já tem. Parece que foge da mente que aquilo que você está desfrutando hoje é graça, é dádiva de Deus. Tem um feriado nacional americano que chama Thanksgiving. Eu gasto meu inglês assim, que é uma beleza com vocês. E esse feriado de 1600 antigamente foi feito como um dia para que se reunissem famílias, amigos, comunidades, para agradecer a colheita que Deus tinha dado. E hoje nós sabemos que os Estados Unidos não é um país majoritariamente cristão. Há muita apostasia naquele lugar. Mas na última quinta-feira de novembro, esse feriado é sagrado. Todo mundo se reúne para agradecer a Deus pelo que Deus fez na vida. Agora deixa eu te perguntar. Vocês sabem que sempre quando eu pergunto para vocês, não é para obter resposta. Mas uma forma de fazer vocês refletirem. Aquilo que você está vivendo hoje é fruto de oração? Se é, agradeça a Deus. Foi você que orou pedindo. Agora, se não é, deixa eu só abrir uma aspas e contar algo rapidinho. Lembra daquela parábola que Jesus conta do semeador? Ele foi, semeou e depois foi alguém e semeou joio no meio deles. E os discípulos falam assim, ou os anjos falam, você quer que a gente separe agora o joio do trigo? E Jesus fala, não, deixa que eles cresçam juntos e no final a gente vai separar. Agora eu quero te perguntar, só para você refletir, se o que você está vivendo hoje não é fruto de oração e não é dádiva de Deus, quem plantou isso na sua vida? Qual foi a abertura que nós demos, às vezes, para o inimigo chegar e plantar algo na nossa vida? Por que a gente está colhendo joio ao invés de colher trigo? Só para vocês refletirem, vão embora com essa daí em nome de Jesus. Às vezes a gente aplica um grande esforço para alcançar muitas outras coisas e não se dá conta do que nós já temos. Eu tenho um carro, só que eu quero aplicar esforço e expectativa. Eu anseio por um carro melhor. Eu tenho uma casa e eu começo a batalhar por todas as formas para ter uma casa melhor. Eu acabei de fazer uma viagem e eu quero depois uma viagem melhor e a gente nunca está satisfeito. E a ansiedade faz a gente cegar, que as coisas que nos cercam são presentes de Deus para a nossa vida. Então desfrute, dê ações de graças a Deus pelo que você está vivendo hoje. Se a oração é o antídoto pela ansiedade, contra a ansiedade, o que ela provoca? O versículo 7 vai nos dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra usada aqui para paz é a mesma usada no Antigo Testamento, shalom. Shalom não é paz em meio à guerra. Eu estava vivendo uma batalha, uma guerra, e agora é shalom, paz. Não. Shalom tem um sentido muito maior de bem-estar. Eu consigo desfrutar em Cristo de uma paz. Bem-estar é quando a sua alma tem certeza da salvação. Se eu pergunto para você hoje, em nome de Jesus isso está amarrado, mas se você morrer hoje, você tem a certeza da sua salvação? Você vai dizer sim. Mas você tem um documento assinado por Jesus e retificado por anjos, que está lá o seu nome escrito no livro da vida para me mostrar? Não. Como que você tem essa certeza da sua salvação? Então Paulo vai dizer em Romanos 8, o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem uma testificação de algo futuro que você não consegue controlar. A salvação da sua vida está nas mãos do Senhor. Agora, por quê? Porque às vezes a gente está ali num barco. Esse barco está virando. A maré está vindo alta. A tempestade está vindo. Parece que a gente vai naufragar. Se a gente consegue ter a certeza da salvação da nossa alma nas mãos do Senhor, por que às vezes a gente não consegue entregar a Deus toda a nossa vida e descansar nele com as coisas que para Deus são pequenas? Nós não temos que não ter a preocupação de algumas coisas. Nós somos homens, mulheres, pais, temos famílias. Nós temos que realmente correr atrás daquilo que é nosso, dar o nosso melhor, buscar e almejar coisas melhores.
Mas se a nossa vida for pautada apenas na expectativa de futuro, a gente vai viver sem essa paz em Cristo, que é só através da oração que Ele dá. É só a vida de oração que vai libertar a nossa vida de viver uma vida ansiosa. Quando a gente lança os nossos fardos, as nossas lutas, ansiedades, sonhos, projetos, desejos, coisas boas e coisas ruins. Vocês sabem da minha vida de bebida. Eu lancei isso diante do Senhor e eu tenho falado sempre: Deus é misericordioso sobre a minha vida, porque eu não tenho tido vontade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Isso não vem de mim. Isso é graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida. Só que para isso acontecer, alguém ficou de joelho, em oração, súplicas, e mesmo às vezes me vendo, desculpa a expressão, tá? Afogado em vômito. Tinha ação de graça de falar: Deus, obrigado porque ele conseguiu chegar em casa. Tinha dias que eu não sabia como eu estacionei meu carro, eu não sabia como. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu tenho vergonha demais de falar isso, mas eu cheguei em casa engatinhando. E eu lembro que nesse dia, no dia seguinte, minha mãe chorou assim copiosamente. E na minha cabeça, pelo pecado, eu estava: por que você está chorando tanto? Tudo bem, eu cheguei bêbado, mas assim, o que é? Ela falou: você está reproduzindo o seu pai. Meu pai morreu assassinado dentro de um bar. Eu tinha 6 meses. Então isso me marcou. Só que para eu viver hoje essa ação de graça diante de Deus, alguém teve que orar e suplicar a Deus. Mas ação de graça é agradecer por aquilo que nós temos, é a libertação dessa ansiedade, dessa vida louca que nós temos. Amanhã começa a sua segunda-feira, a sua semana. De repente você já vai estar pensando na sua sexta, de tudo que você tem que fazer. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor, viva o seu dia, desfrutando de tudo que Deus te deu. A preocupação do dia seguinte, ela virá. Não antecipe isso para a sua vida, em nome de Jesus. Se nós nos lançarmos diante do Senhor, a paz que é e vem de Deus, que excede todo esse entendimento, ela guardará, ela servirá como uma sentinela no muro, protegendo o reino. Essa paz, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Tudo que Deus pede de nós é que a gente confie nessa palavra. E por que Deus guarda a nossa mente e o nosso coração? Porque Ele sabe esse fervilhão de coisas que tem na nossa mente. Essa coisa incansável, imparável, que a gente não para hoje. Nós somos multitarefas. Antigamente, para alguém te achar em casa, tinha que ligar num telefone fixo. Hoje em dia você não tem paz. Você encerra o seu expediente 6 horas da tarde na sexta, 9 horas, se um cliente quiser te incomodar, ele vai te incomodar. Você recebe uma mensagem 3 horas da manhã e a hora que você acorda 6 horas, essa mensagem já tirou a sua paz durante o dia. Nós somos hoje instigados a viver apressadamente. Então a gente não consegue desfrutar dessa paz de Deus. Só que essa paz só virá através de uma vida de oração, súplicas e ações de graça. Para não vivermos ansiosos, temos que chegar diante do Senhor e nos lançar diante dEle. Não é pelos nossos esforços que a gente vai usufruir essa paz. É somente em Cristo, através de uma vida de oração. Essa paz se tornará presente na nossa vida. E eu quero concluir com o versículo 9 dessa parte do capítulo 4 de Filipenses. No versículo 8, Paulo vai falar assim: tudo que for perfeito, pense nisso. Tudo que for nobre, pense. Tudo que for perfeito, tudo que for agradável, tudo que for santo. Então Paulo vai falar, ao invés de você ficar pensando em coisas do seu dia a dia, na perseguição que está acontecendo, pense nas coisas boas do reino do Senhor. E no versículo 9 ele vai dizer: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Diante de tudo que eu falei, se você não guardar nada, guarda só isso que eu vou terminar o sermão. Tudo que a gente fala, tudo que o pastor fala aqui para nós, de alguma forma nós temos que começar a colocar em prática na nossa vida. Eu lembro que a última vez que eu preguei sobre Zaqueu, na segunda-feira eu falei: minha vida vai ser diferente. Falei com a Ju: as coisas vão ser diferentes. E não foram. Eu não... Pastor ri, né? Esse jovem aprendiz. Eu não consegui colocar em prática aquilo que minha mente planejou.
Eu tinha um desejo de orar mais, de jejuar de verdade, de alimentar-me da minha vida, da palavra, mas eu não consegui. Eu lembro que a Ju chegou em mim, ela falou assim: você lembra que você disse isso para mim? Não me acusando, mas assim, viu, coloque em prática. Então, de tudo que nós ouvimos aqui, eu quero dizer primeiramente que a oração, a ação de graças, a vida de súplicas, não vai te isentar de passar por problemas. Não, nós temos, eu vou usar o exemplo da Cris aqui, passando por um momento de turbilhão na vida dela. Eu imagino que não está sendo fácil, nem para ela, nem para a família. É um momento difícil, extremamente difícil. Mas quando a gente começa a conversar, e eu falei para ela esses dias, eu falei: cara, tua fé me alimenta de um jeito, porque por mais que ela esteja passando por todos esses problemas, a gente vai vendo a mão de Deus, abrindo portas. Coisas que eram para demorar 2 meses, em 3 dias estão sendo resolvidos. Coisas que era para resolver em Curitiba, tem uma pessoa aqui em Londrina que consegue adiantar algumas coisas. E a gente vai vendo isso. Então, no meio dessa vida ansiosa, quando a gente se lança diante de Deus, numa vida, por que vida? Porque a oração a gente pode ter momentos. Você acorda 6 horas da manhã e você ora pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu dia. Só que você vai viver o resto do seu dia sem pensar em Deus. O que é uma vida de oração? Saiu da sua casa, no trânsito, fala com Deus. No seu serviço, fala com Deus. Apresente-se como discípulo do Senhor aonde quer que você esteja. E uma vida de oração vai começar a trazer paz no seu coração. E você vai entregar a Deus que cuida da sua vida com tudo. E você vai ver a mão de Deus em tudo na sua vida, abrindo portas, fechando portas aonde é para fechar. Lançar abertamente diante de Deus também é não guardar nada. É não ter ressalvas diante do Senhor. Deus é teu Pai. A única coisa que Ele quer de nós, como filhos, é que você fale abertamente tudo que está no seu coração. Então, se há pecado na nossa vida, a gente tem que confessar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Me ajuda a vencer esse mal. Cura o meu coração. Se há algo entre familiar, que às vezes a gente está passando por momentos assim, fala: Deus, arma um projeto, abra as portas para que eu consiga resolver esses problemas familiares. Porque a gente lembra também que Jesus fala: antes de você trazer a sua oferta, se você tiver algo contra o seu irmão, vai e resolva isso primeiro. Agora o terceiro e mais importante: descanse em Deus. Entregou as coisas diante de Deus em oração, em súplicas e com ações de graças, descanse em Deus. E você obterá uma paz que ser humano nenhum poderá te dar. Você terá uma paz que excede todo o nosso entendimento. E a promessa de Cristo, de que Ele estará conosco todos os dias, será verdadeiro na minha e na sua vida. Em nome de Jesus.